A limusine preta parou bem na porta do asilo, brilhando como se não conhecesse poeira, dor nem abandono. Todo mundo parou para olhar. As cuidadoras cochichavam. Os velhinhos no banco do jardim se ajeitaram, curiosos. E eu só apertei mais forte a bengala com o coração disparado. Quem será que veio te buscar, Dona Lúcia? Perguntou a enfermeira Sônia, com um sorriso animado. Se eu contasse para ela o que tinha acontecido apenas algumas horas antes, talvez ela nem sorrisse assim. Naquela manhã, eu ainda estava na casa que morei por mais de 30 anos. As paredes já conheciam minhas lágrimas. Henrique, meu único filho, andava de um lado para o outro na sala, com o celular na mão, falando alto com alguém sobre um fechamento de contrato, carro novo e viagem internacional. Eu, sentada numa cadeira de plástico na cozinha, esperava só um momento de atenção. Um olhar, qualquer coisa. Henrique, meu filho, você tem um minutinho para mim? Perguntei, baixinho. Ele desligou a chamada de qualquer jeito, virou para mim e soltou um suspiro impaciente. Mãe, eu estou cheio de coisa para resolver. O que foi agora? Eu só queria saber como vai ser. Disseram que vão fechar o posto de saúde aqui perto, eu precisava ver meus remédios de pressão. E também comecei, tentando organizar os pensamentos. Ele já revira os olhos. Mãe, pelo amor de Deus, eu estou te dizendo faz tempo que aqui não dá mais para você ficar sozinha. Eu tenho minha vida mil trebarro minhas contas. Você acha que dinheiro nasce em árvore? Eu abaixei a cabeça. Aquela conversa não era novidade. Há meses ele falava de uma solução. E essa solução sempre parecia me empurrar para longe da vida dele. Eu só queria ficar perto de você, do Miguel, da Ana, ver meus netos crescerem, murmurei. Eu posso ajudar? Posso buscar as crianças na escola? Fazer o almoço? Henrique riu. Riso, seco. Mãe, você mal aguenta subir um lance de escada. Como é que vai ficar correndo atrás de criança? Honra pra boca, eu arrumei um lugar bom, viu? Melhor do que muita gente da sua idade tem. Tem cuidador, médico, tudo certinho. Você vai ficar bem lá. Foi quando ele abriu a carteira, tirou uma nota amassada e jogou em cima da mesa. Aqui, ó, R$ 50. Dá pra você se virar hoje. Depois eu acerto o resto das coisas. Eu senti o rosto queimando. Se virar, repeti, sem acreditar. Henrique, eu sou sua mãe. Ele perdeu a paciência de vez. A voz dele cortou a casa como um tapa. Se vira com esses R$ 50, velha. Eu já faço demais. Você não tem ideia do tanto que eu me sacrifico. A palavra velha entrou em mim como uma faca. Não pelo tempo no meu rosto, nas mãos trêmulas, mas pelo jeito que ele falou. Como se eu fosse um peso, um estorvo. Naquele momento, eu quis responder. Quis lembrar para ele das noites em claro, das marmitas que eu levava para o trabalho, dos sapatos furados que eu usava para poder comprar o tênis que ele queria no Natal. Quiz Gritter, eu me sacrifiquei por voca, mas a voz não saiu. Só consegui segurar na pontinha da mesa, para a mão não tremer tanto. Tudo bem, meu filho, foi só o que eu consegui dizer. Se essa é a sua decisão, ele já nem me olhava mais. Pegou a chave do carro, colocou um relógio caro no pulso. Ajeitou o cabelo no espelho da sala. À tarde, o rapaz da mudança passa aqui para pegar suas coisas essenciais. O resto, depois eu vejo minhas coisas essenciais. Fiquei repetindo aquilo na cabeça. Como é que a gente escolhe, numa casa cheia de memórias, o que é essencial? A toalha que minha mãe bordou, o quadro da nossa primeira foto de formatura, a xícara lascada em que eu tomava café com o pai dele. No fim, enfiei umas roupas numa mala velha. Peguei um álbum de fotos, a imagem de Nossa Senhora e uma caixinha de música que ele me deu quando tinha 8 anos. O resto ficou. Ficou como se minha vida tivesse sido despejada junto com aqueles móveis. Horas depois, eu já estava sentada na recepção do asilo, com a mala aos meus pés, os R$ 50 amassados no bolso do casaquinho e um vazio do tamanho do mundo dentro do peito. O lugar não era ruim, cheiro de desinfetante, paredes claras. Um jardim simples lá fora. Algumas senhoras assistiam televisão numa sala, um senhor cochilava numa cadeira de rodas. Todo mundo com o mesmo olhar. Aquele misto de estou vivo com não sei bem se fui deixado aqui
ou se eu desisti de lutar. Fui recebida pela diretora, Dona Marta, uma mulher de uns 50 e poucos anos, voz firme, olhos bons. Seja bem-vinda, Dona Lúcia, fiquei tranquila. A senhora não está sozinha aqui, tá? A gente cuida. A palavra cuida me deu vontade de chorar. Porque no fundo, eu não queria só cuidado, eu queria pertencer. Queria ser mãe, ainda. Queria ser chamada pelo meu netinho de vó. Vem ver eu desenhar. Sentei na cama do quarto que agora era meu, dividido com mais duas senhoras. Passei a mão no lençol, ainda frio. Tirei do bolso os R$ 50 e fiquei olhando para a nota, como se ela pudesse me contar onde foi que tudo desandou. Foi então que, no fim da tarde, o portão da frente fez um barulho diferente. Um carro grande, comprido, preto, reluzente, entrou devagar. Pegou todo mundo de surpresa. Limusine naquele lugar simples era coisa de filme. Eita, hoje é dia de gente importante por aqui, comentou um dos enfermeiros, rindo. Meu coração deu um salto no peito. Eu não sei explicar por quê. Talvez ápice do tudo, uma parte de mim ainda esperasse que Henrique dissesse: eu me arrependi, mãe. Vem pra casa. A limusine parou bem em frente à porta principal. O motorista desceu. Abriu a porta de trás com um gesto ensaiado. Algumas cuidadoras foram se aproximando, curiosas, pais, filhos, algum empresário velho, uma visita especial. Eu me levantei devagar, sentindo o joelho reclamar. Caminhei até a janela do corredor de onde dava para ver melhor. Levei a mão ao peito. Quando eu vi quem desceu daquela limusine, minhas pernas quase não me obedeceram. Mas isso eu te conto na próxima parte. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido. Ou conhece alguém que foi deixado num asilo pela própria família. E se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Quando eu vi quem desceu daquela limusine, minhas pernas quase não me obedeceram. De dentro do carro, saiu uma mulher alta, elegante, vestida de azul marinho. O salto dela ecoava no chão do pátio, e o perfume, um cheiro caro, floral, parecia deslocado naquele lugar simples. Por um segundo, ninguém entendeu nada, nem eu. Mas quando ela tirou os óculos escuros e eu vi aquele rosto, o mundo girou. Meu Deus! Helena, sussurrei, encostando na parede para não cair. Era Helena, minha antiga patroa, menos ou melhor, minha ex-patroa. A mulher para quem eu trabalhei quase 20 anos como empregada doméstica. Eu a vi criar os filhos, vi o casamento dela ruir, vi o marido ir embora e ela se reerguer. Fazia quase 10 anos que não nos falávamos. Ela me olhou firme, com aquele mesmo olhar de quem sabe o que quer. O motorista veio atrás, segurando um buquê enorme de flores brancas. As cuidadoras cochichavam, espantadas. Ela veio visitar alguém daqui. Parece artista. Helena caminhou até a portaria e disse algo para a recepcionista. A moça apontou discretamente na minha direção. E aí, ela veio vindo, passo a passo, até mim. Lúcia disse, com um sorriso doce, mas os olhos marejados. Meu Deus, é você mesmo. Eu não consegui responder. Só balancei a cabeça. E as lágrimas começaram a cair, sem que eu percebesse. Mas, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, olhando em volta como se não acreditasse. Eu pensei que você tivesse se mudado para o interior com seu filho. Naquele momento, eu não consegui mentir. Baixei os olhos envergonhada. Milf achou que aqui seria melhor para mim. Helena respirou fundo, e eu vi a expressão dela mudar. Ficou mais dura, como quem tenta controlar a indignação. Melhor para ele, né? Lúcia, eu sempre disse que o Henrique precisava aprender o que é gratidão. Eu sorri sem graça. Ele tem os problemas dele, trabalho, pressa, a vida muda, sabe? E eu já não sou prioridade. Ela se aproximou e pegou nas minhas mãos. Não fala assim. Você foi mais mãe para mim do que muita gente. Eu nunca esqueci o dia em que você me defendeu daquele escândalo lá em casa. Quando todo mundo me virou as costas, você ficou. Eu devo muito a você. As lembranças voltaram como um filme. Eu, na caça dela, cuidando dos filhos, limpando, consolando, ouvindo desabafos madrugada adentro. Foram anos de convivência, carinho, quase uma amizade verdadeira.
menos, mas a vida nos separou quando ela se mudou para o Rio. Eu fiquei sabendo, por acaso, do que aconteceu, continuou Helena. Uma vizinha sua me contou. Eu vim, pessoalmente, porque você não merece estar aqui. Helena, eu não tenho para onde ir. Ela olhou para o motorista e fez um sinal com a cabeça. Então, vem comigo. Hoje, suas coisas cabem na limusine. Eu já falei com o diretor daqui. Você vai morar comigo, Lúcia. Vai ser como antes. Eu fiquei sem ar. As palavras não saíam. Eu olhei para a mala velha encostada no canto do quarto pro corredor silencioso para o jardim, onde algumas senhoras observavam curiosas. Helena, não precisa. Eu não quero atrapalhar sua vida. Ela sorriu, um sorriso que misturava afeto e firmeza. Você nunca atrapalhou, Lúcia. Se eu tenho o que tenho hoje, foi porque tive alguém que acreditou em mim quando eu mesma duvidava. E agora é minha vez de cuidar de você. As lágrimas escorreram, e aquilo parecia um sonho. Desses que a gente tem quando ainda acredita que a bondade volta. Mas e o Henrique? Perguntei, com o coração apertado. Ele vai pensar que o quê? Que você encontrou quem te respeite? Que você não é descartável? Helena interrompeu, com um brilho de raiva e ternura misturados. Deixa ele pensar o que quiser. Às vezes Deus usa outras pessoas para nos mostrar o amor que os nossos deveriam ter dado. E foi assim que, pela primeira vez em muito tempo, eu entrei num carro não como empregada, mas como convidada. A limusine seguiu devagar, e eu olhei pela janela o asilo ficando para trás. Senti o coração bater de um jeito novo. Entre o medo e a esperança. No caminho, eu olhava o vidro escuro e via o reflexo do meu rosto menos cansado, sim, mais vivo. Um rosto que já tinha chorado demais, mas ainda sabia sorrir. Lúcia, disse Helena, me oferecendo um lenço. Você vai recomeçar. E eu vou te ajudar. E sabe o que é melhor? Não é caridade. É retribuição. Mas eu ainda não sabia que aquele gesto de bondade ia despertar algo muito maior. E também muito doloroso. Porque a notícia de que eu tinha ido embora do asilo chegou rápido aos ouvidos de quem menos esperava. E o que aconteceu depois mudou completamente a história da minha vida. Você perdoaria um filho assim? Ou acreditaria que o amor pode vir de quem menos se espera? A notícia de que eu tinha ido embora do asilo chegou rápido aos ouvidos de quem menos esperava. E o que aconteceu depois mudou completamente a história da minha vida. 2 dias depois que eu cheguei à casa de Helena, o telefone começou a tocar sem parar. Eu estava na cozinha, ajudando a arrumar o café da manhã menos, algo que fazia por hábito. Mesmo ela insistindo para eu não me preocupar com nada. Deixa que a Rosa faz isso, Lúcia, ela dizia, sorrindo. Aqui você é visita, não funcionária. Mas eu gostava de sentir o cheiro do café coando, o barulho da torradeira, a sensação de que, do algum modo, eu ainda servia para algo. Naquele dia, o telefone tocou de novo. Helena atendeu, e o tom dela mudou de repente. Sim, é aqui? Quem tá falando? É o Sr. Henrique. Meu coração disparou. Eu parei com a colher no ar. Sim, ela está bem. Quer que eu passe para ela? Eu balancei a cabeça com força. Não, não quero falar. Mas Helena olhou para mim. Séria. Talvez seja a hora, Lúcia. Respirei fundo e peguei o telefone. Do outro lado, a voz dele parecia fria, impaciente, mas com um fundo de nervosismo. Mãe, fiquei sabendo que você saiu do asilo. Ou que isso? Tá morando com essa mulher rica agora? Essa mulher tem nome, Rick. Respondi, tentando conter a voz trêmula. E é alguém que me estendeu a mão quando ninguém mais quis. Ele bufou. Pelo amor de Deus, mãe. A senhora sempre foi ingênua. Essas madames usam a gente e depois jogam fora. Não acha que já passou da idade de se meter em confusão? Confusão foi o que você fez comigo, meu filho, eu disse, finalmente. Me deixar num asilo com R$ 50 e um coração quebrado. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado. Daqueles que doem. Eu tava de cabeça quente. Ele respondeu por fim. Mas eu ia te buscar, mãe. Eu ia resolver as coisas. Resolver, Henrique. Você nem me ligou. Nem quis saber se eu tava viva. Se não fosse a Helena, eu ainda tava lá, olhando para a janela e perguntando para Deus onde foi que eu errei. Dessa vez,
Foi ele quem ficou sem voz. Eu não sabia que ia doer tanto assim para a senhora. Ele murmurou, quase num sussurro. Eu achei que estava fazendo o certo. Às vezes, a gente acha que tá certo porque é mais fácil não olhar para o que dói, respondi, sentindo as lágrimas virem. Mas eu não te criei para fugir da dor, Henrique. Eu te criei para enfrentar. Ele respirou fundo. Mãe, eu quero te ver. Pode ser hoje? Eu hesitei. Parte de mim queria dizer não, que era tarde demais. Mas o coração de mãe nunca sabe fechar a porta por completo. Tudo bem, eu disse. Por fim, via. Mas vem com o coração aberto. Naquela tarde, Helena mandou o motorista me levar até um café discreto, perto do centro. O sol batia fraco pelas janelas, e eu tremia como se fosse o primeiro encontro da minha vida. Quando ele chegou, quase não o reconheci. O terno impecável, o relógio caro menos. Mas o olhar, aquele olhar era de um menino perdido. Mãe, ele disse, se aproximando. A senhora está bonita. Bonita? Depois de tudo o que passei, tentei brincar, mas a voz falhou. Ele se sentou, nervoso, mexia nas mãos, desviava o olhar. Eu não sei o que deu em mim, confessou. Acho que o dinheiro, o trabalho, a pressa, tudo virou prioridade. Mas quando eu te deixei lá, mãe, alguma coisa em mim morreu também. As lágrimas vieram sem aviso. Eu segurei as dele com a mesma delicadeza com que segurava quando ele era menino e caía da bicicleta. Henrique, o que dói não é ter sido deixada. É saber que o amor que eu plantei em você parecia ter secado. Mas se ainda restar uma semente, eu estou disposta a regar. Ele começou a chorar, baixinho, como quem pede perdão sem conseguir dizer a palavra. E foi ali, naquela mesa simples, que a ponte entre nós começou a ser reconstruída. Mas o destino, sempre tão imprevisível, menos ainda, guardava uma última prova para mim. Porque naquela mesma semana algo aconteceu na casa de Helena que colocaria tudo à prova. Minha lealdade, minha fé, e até o perdão que eu achava já ter aprendido a dar. Quantas mães, será, vivem esse mesmo silêncio, esperando um pedido de perdão que nunca vem? Porque naquela mesma semana algo aconteceu na casa de Helena que colocaria tudo à prova. Minha lealdade, minha fé, e até o perdão que eu achava já ter aprendido a dar os primeiros dias na casa de Helena. Foram um alívio que eu não sabia nem como agradecer. O quarto tinha uma cama macia, um guarda-roupa só para mim. Uma janela grande por onde entrava um vento gostoso à tarde. A empregada Rosa vivia dizendo, Dona Lúcia, a senhora é diferente. Nem parece visita. Parrés do caça. E aquilo me aquecia por dentro. Eu ajudava no que podia. Dobrava roupas, cortava legumes, guardava louça. Helena brigava de leve. Vai descansar, mulher. Você já trabalhou demais nessa vida. Mas eu respondia. Enquanto eu puder ser útil, eu estou viva. Foi numa dessas tardes tranquilas que tudo começou a sair do eixo. Helena tinha saído cedo para uma reunião importante. O motorista foi bascular no meio da tarde, mais cedo do que o habitual. Estranhei. Quando ela entrou em casa, percebi na hora. Estava pálida, suando frio, uma mão no peito. Helena, o que houve? Bobagem, Lúcia. Só uma dorzinha aqui? Deve ser estresse. Mas quando ela tentou subir a escada, cambaleou. Corri e segurei pelo braço. O olhar dela escureceu por um segundo. Não é normal, não. Vamos pro hospital agora, eu disse, com a firmeza que só a preocupação traz. No hospital, enquanto ela fazia exames, eu fiquei sentada, naquelas cadeiras duras, olhando pro chão, rezando baixinho. Deus, não faz isso com ela. Justo agora que alguém me acolheu, não leva embora. Depois de alguns exames e muita espera. O médico o chamou. Quem é a acompanhante da senhora Helena? Sou eu, respondi, levantando devagar. Ele pigarreou, falando com calma demais para a notícia ser boa. Ela teve um princípio de infarto. Vamos precisar acompanhar de perto. Ela precisa parar, diminuir o ritmo, cuidar do coração e colocar a vida em ordem. Colocar a vida em ordem. Essas palavras ficaram ecoando. Quando voltamos para casa, dias depois, com ela ainda fraca, algo mudou no clima. O telefone tocava mais, a campainha também.
Os filhos de Helena, que moravam longe e quase nunca apareciam, começaram a surgir como se tivessem descoberto o caminho da casa de repente. Primeiro veio Ricardo Mazzi velho, terno alinhado, cara de executivo cansado. Depois Marina, a do meio, com roupas caras e olhar frio. O caçula, Edu, apareceu por último, com um jeito mais doce, mas ainda assim distante. Todos tinham a mesma frase na boca: Mãe, a senhora tem que pensar no futuro, nos bens, no testamento. Eu observava de longe, cuidando do chá, ajeitando o travesseiro, ouvindo pedaços de conversa. Uma tarde, porém, eu ouvi meu próprio nome no meio da discussão. E essa senhora aí? Perguntou Marina, cruzando os braços, olhando para mim como se eu fosse um objeto esquecido em cima da mesa. Desde quando ela mora aqui? Ela é a Lúcia, respondeu Helena, com voz firme, mesmo cansada. Trabalhou comigo anos, me ajudou em tudo, e agora eu quis retribuir. Ricardo franziu a testa. Mas tá morando aqui de graça, assim, do nada? Mãe, a senhora tem noção do tipo de gente que se aproveita de idosos? As palavras cortaram fundo. Eu senti o rosto esquentar. Tipo do gente, eu, que limpei lágrima de filho deles, que fiz bolo de aniversário, que guardei segredo de briga de casal. Olha o respeito, Ricardo, Helena retrucou. Se tem alguém aqui que nunca se aproveitou de mim, é a Lúcia. Marina se aproximou de mim, com um meio sorriso falso. A senhora não leva a mal, né, dona? Lúcia, a gente só tá preocupado. Tem muita história por aí de cuidadora que acaba herdando tudo. Eu respirei fundo. Minha filha, eu nunca quis nada de ninguém. Só um canto de paz. Sua mãe sabe que se amanhã ela disser vá embora, eu junto minhas coisas e vou com a mesma mala com que cheguei. Helena me olhou com carinho. Ela não vai a lugar nenhum, respondeu, decidida. Aliás, já que é para falar de futuro, eu já decidi. A Lúcia vai ter o direito de viver aqui até o último dia de vida dela. Esta desidê do ambiente gelou. Como é que é, mãe? Ricardo perguntou, a voz subindo. A senhora vai deixar essa mulher morando aqui como se fosse herdeira. Não distorce o que eu falei, retrucou Helena. Vocês têm casa, carro, carreira, ela não tem nada. Eu devo a ela mais do que devo a muita gente com meu sobrenome. Naquela noite, ouvi portas batendo, sussurros no corredor, telefonemas abafados. Sabia aquele cheiro? Cheiro de briga por herança. Eu já tinha visto isso em tanta família alheia. Nunca imaginei estar no olho desse furacão. 2 dias depois, o que eu temia aconteceu. Henrique apareceu. Chegou na mesma hora que Ricardo. Os dois se cumprimentaram meio sem jeito, mas com uma coisa em comum nos olhos: desconfiança. Então a senhora está aqui, né, mãe? Foi a primeira coisa que Henrique disse, olhando em volta, impressionado com a casa. Não posso negar que escolheu bem. Eu não escolhi luxo, meu filho, respondi. Calma, eu escolhi respeito. Ricardo se intrometeu. Seu Henrique, né? Eu sou filho da dona Helena. A gente precisa conversar. Nós dois. Eu já senti que vinha coisa ruim. Fui até a cozinha, mas as paredes daquela casa pareciam ser feitas para ecoar problemas. Seu Henrique, ouvi Ricardo dizer, em tom baixo, o senhor não acha estranho sua mãe, de repente, vir morar com uma mulher rica, do nada, ainda mais agora com o testamento saúde frágil? Decisões importantes. A gente precisa proteger nossos pais. Às vezes eles são facilmente influenciáveis. Meu coração gelou. Eu encostei na parede, sentindo as pernas bambas. Henrique ficou em silêncio um tempo. E então respondeu algo que me cortou por dentro. Olha, eu admito que errei com a minha mãe. Mas também estou estranhando isso, sim. Não conheço bem essa dona Helena. E não sei quais são as intenções dela. As intenções dela, naquele momento, percebi que eu estava no meio de 2 famílias desconfiadas. 2 lados me puxando por fios invisíveis de medo, culpa e interesse. Eu era a peça mais frágil daquele tabuleiro. Naquela mesma noite, Helena me chamou no quarto. Estava sentada na cama, cabelos presos, olhar cansado, mas desidê. Lúcia, fecha a porta e senta aqui. Ela pediu. Eu preciso te contar uma coisa. E pode ser que depois de ouvir, você não queira mais ficar nesta casa. Meu coração disparou de um jeito que eu não sentia nem quando era moça. Helena,
O que aconteceu? Perguntei, com a voz falhando. Ela respirou fundo. Tem a ver com você, com o que eu deixei de fazer no passado e com o que eu quero fazer agora para consertar. Mas vai doer. E se é a verdade, eu aguento. Ela olhou fundo nos meus olhos. Não, Lúcia, é mais que verdade. É um segredo. Um segredo que envolve você, o Henrique. E uma decisão que eu tomei há muitos anos. Senti a alma estremecer. Eu achava que já tinha passado por todas as provas, mas naquele instante, percebi. A história da minha vida estava só começando a ser revelada, e eu não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Você já sentiu que sua vida inteira podia mudar por causa de um segredo do passado? Deixe nos comentários o que você acha que a Helena vai revelar. É um segredo que envolve você, o Henrique, e uma decisão que eu tomei há muitos anos. Naquele momento, o silêncio pareceu crescer dentro do quarto. O tic-tac do relógio era o único som que ousava existir entre nós. Eu olhava para Helena e via nos olhos dela um peso antigo, como se carregasse um fardo que nunca pôde dividir com ninguém. Helena, do que você está falando? Perguntei, tentando não deixar o medo transparecer. Ela respirou fundo e pegou na minha mão, apertando com força. Lúcia, há mais de 30 anos, antes de você vir trabalhar na minha casa, aconteceu uma coisa que mudou o rumo da minha vida. E sem querer, acabou mudando o seu também. Meu coração disparou. Eu estou ficando nervosa, Helena. Fala logo. Ela fechou os olhos por um instante, como quem busca coragem. Naquela época, engravidei. Foi antes do meu casamento com o Cláudio. Eu era muito nova, impetuosa. E o pai era um homem casado. Quando a barriga começou a aparecer, ele sumiu. Minha família, preocupada com o escândalo, me mandou para o interior para ter o bebê em segredo. Ninguém podia saber. Meu Deus, murmurei. Mas o que isso tem a ver comigo? Helena respirou fundo de novo. O bebê nasceu saudável. Mas eu era jovem, assustada, e meus pais decidiram dar o bebê para adoção. Disseram que era o melhor para todos. Ela começou a chorar. E eu fiquei ali, sem entender direito, sentindo o chão sumir sob os meus pés. Lúcia, o menino foi adotado por uma família simples. Uma mulher muito boa, de fé, que trabalhava como costureira. Ela o criou, com todo o amor do mundo. Essa mulher era você? Meu corpo inteiro gelou. Helena, o que você está dizendo? Perguntei, com a voz falhando. Lúcia, o Henrique é meu filho também. Por alguns segundos, eu não consegui respirar. Parecia que o tempo tinha parado, como se o ar tivesse desaparecido do quarto. Não, isso não pode ser verdade. Sussurrei, tentando me levantar, mas as pernas não obedeciam. Você está confundindo, Helena. Eu adotei o Henrique num abrigo. Disseram que ele tinha sido deixado lá por uma moça pobre. Essa moça era eu, ela disse, chorando. Eu deixei ele lá. Eu era covarde. E você, sem saber de nada, foi o anjo que Deus mandou para cuidar dele. Eu levei as mãos ao rosto. A cabeça latejava. Lembranças começaram a voltar. O papel de adoção com o nome da mãe biológica riscado. O bilhete dentro da manta azul. Cuide dele por mim, por favor. Eu nunca tinha entendido aquilo. Meu Deus. Você é a mãe do meu filho. Nosso filho, corrigiu ela, enxugando as lágrimas. Mas o amor dele é seu, Lúcia. Você é quem o criou. Eu só quero a chance de pedir perdão menos a você e a ele por ter fugido do que eu devia enfrentar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Só o som dos nossos choros se misturava. Era dor, espanto, culpa, amor, tudo junto. Por isso você me acolheu? Perguntei, com um nó na garganta. Não, Lúcia. Eu te acolhi porque te amo como amiga, como irmã. Mas quando descobri, há alguns meses, a verdade nos documentos antigos da maternidade, eu entendi que era Deus me dando uma segunda chance para fazer o certo. Eu não sabia se abraçava ou se fugia. O mundo inteiro parecia girar. Eu me lembrava do rosto de Henrique, das vezes em que ele dizia mãe sem saber que, em algum lugar, existia outra mulher que também chorava por ele. Helena segurou minhas mãos de novo, com força. Lúcia, ele precisa saber. Mas não de qualquer jeito.
Você tem que me deixar contar junto com você. Ele merece a verdade e a chance de nos perdoar. Eu olhei para ela, sentindo o peso daquela decisão cair sobre nós duas. Helena, e se ele não perdoar? Então, pelo menos, a gente não vai mais viver na mentira. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando o retrato de Henrique ainda menino, com os olhos curiosos e o sorriso que agora eu sabia de quem herdara. Meu filho. Filho nosso. De manhã, Helena preparou o café, ainda trêmula. Ela olhou para mim e disse apenas: Hoje. É hoje que a verdade sai. Quando Henrique chegou, nós duas já estávamos esperando na sala. Ele entrou, confuso com o clima, olhando de uma para a outra. Tá acontecendo alguma coisa? Perguntou. Helena respirou fundo. Sim, Henrique. E você precisa ouvir com calma. É sobre quem você é. E sobre quem nós fomos no passado. Eu vi o olhar dele se estreitar, o coração dele tentando entender. E foi então que Helena começou a contar. Palavra por palavra. O quarto ficou pequeno para tanto sentimento. E o que aconteceu depois? Foi o dia mais difícil e mais milagroso da minha vida. Você contaria uma verdade assim, mesmo sabendo que poderia destruir o que ainda resta de amor? Deixe nos comentários o que você faria no lugar da Helena. E o que aconteceu depois? Foi o dia mais difícil e mais milagroso da minha vida. Helena começou a falar devagar, com a voz trêmula, mas firme. Cada palavra dela parecia pesar uma tonelada. Henrique, quando eu era muito jovem, cometi um erro que carrego até hoje. Eu tive um filho, e por medo e vergonha, deixei que o levassem. Eu achei que estava protegendo ele, mas na verdade eu o abandonei. E assim, é você. Henrique deu um passo para trás. Riu, nervoso, como quem ouve uma piada absurda. Eu o quê? Isso é algum tipo de brincadeira, né? Mãe! Fala alguma coisa! Ele me olhou, desesperado, como se esperasse que eu desmentisse. Mas eu só consegui balançar a cabeça. As lágrimas já me impediam de falar. É verdade, meu filho. Ele olhou para mim, o rosto empalidecendo. Você sabia não, Henrique? Eu só soube. Agora, eu te adotei quando você era bebê. Te criei com todo o amor do mundo, e por um milagre que só Deus explica, acabei cruzando de novo o caminho da mulher que te gerou. Henrique ficou imóvel. O silêncio era pesado, cortante. Então vocês duas, vocês mentiram para mim a vida inteira? Não, filho, eu disse, segurando a mão dele. Eu nunca soube. E ela se arrependeu. Ela procurou por você, mas já era tarde. E quando nos reencontramos, ela viu a chance de pedir perdão. Henrique recuou mais um passo, os olhos marejados, o peito arfando. Perdão. Como é que eu vou perdoar isso? Vocês têm noção do que é querer ser, acreditando que foi deixado num abrigo porque ninguém te quis? Do que é olhar no espelho e não saber de onde veio? Eu sei, Helena respondeu, chorando, porque eu vivi o oposto. Eu sabia onde você estava e não tive coragem de ir atrás. E isso me destruiu por dentro todos esses anos. Henrique virou o rosto, tentando conter as lágrimas, mas a dor escapava pelos olhos. E agora, você aparece. Rica, poderosa, querendo o quê? Redenção. Que eu te abrace e diga que está tudo bem. Não, ela disse, com a voz quebrada. Eu só quero olhar nos seus olhos e te dizer que te amei desde o primeiro instante e que nunca mais vou fugir. Eu me levantei e cheguei perto dele. Meu filho, escuta o que eu vou te dizer. O amor de mãe não se divide. Ele se multiplica. A Helena te gerou. Eu te criei. Mas o que importa agora é o que você vai fazer com essa verdade. Ele me olhou por alguns segundos. Um olhar cheio de raiva confusa e dor. E depois simplesmente saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa como um trovão. Helena desabou na poltrona, soluçando. Eu me ajoelhei ao lado dela e a abracei. Nenhuma das duas falou nada. Ficamos ali, duas mulheres despidas de orgulho, unidas pela culpa e pelo mesmo amor. Os dias seguintes foram de silêncio. Henrique não atendeu o telefone. Não respondeu mensagem. Eu já não comia direito, Helena mal dormia. Até que, uma manhã, o porteiro avisou.
Dona Lúcia, tem um rapaz lá embaixo querendo falar com a senhora. Meu coração disparou. Fui até a portaria. E lá estava ele. Henrique, cabelos despenteados, olheiras fundas, parecia que tinha passado dias chorando menos como eu. Posso entrar? Perguntou, com a voz rouca. Assenti, e o levei até o jardim. Ficamos em silêncio por longos minutos, ouvindo apenas o som do vento batendo nas folhas. Mãe? Ele começou, e parou. Não sei nem com qual das duas eu tô falando. Com a que sempre te amou, respondi, com um sorriso triste. É o suspiro, apertando as mãos. Eu pensei muito. No começo, senti raiva, vergonha, tudo ao mesmo tempo. Mas comecei a lembrar de cada momento da minha infância. Do jeito que a senhora me abraçava, do jeito que me defendia quando todo mundo dizia que eu não ia ser ninguém. E percebi que o amor que me formou foi o seu. Mesmo sem saber de onde eu vim, a senhora me deu um lar. E agora, eu acho que posso tentar perdoar a outra mãe também. Minhas lágrimas escorreram. É só isso que a gente precisa, meu filho. Tentar. Ele olhou para a janela da sala. Helena estava lá, parada, observando, com o rosto molhado de lágrimas. Quer que eu vá até ela? Ele perguntou. Vai, disse eu. Sorrindo com o coração apertado, ela te esperou por mais de 30 anos. Henrique se levantou e foi até a casa. E eu fiquei sozinha no jardim, rezando baixinho. De longe, vi quando ele entrou. Helena se virou devagar, como se tivesse medo de que fosse um sonho. Ele parou diante dela. Os dois se olharam por longos segundos, até que Henrique deu um passo à frente e disse: Eu não sei se consigo te chamar de mãe. Ainda, mas eu quero tentar entender. Ela chorou, abraçando-o com cuidado, como quem segura um pedaço perdido da própria alma. E eu, olhando da janela, senti uma paz que há muito tempo eu não conhecia. Naquele dia, percebi que o perdão não apaga a dor, ele a transforma. Aperte Dolly. Passamos a viver um novo tipo de amor, dividido entre o sangue e o coração, mas inteiro naquilo que realmente importa menos a verdade. Anos depois, quando Helena partiu, deixou uma carta para nós dois. Dizia: o amor não é posse, é entrega. O perdão é o milagre que transforma o abandono em renascimento. E a família é o que o amor decide não deixar morrer. Fechei a carta com lágrimas nos olhos e olhei para o céu. Obrigada, Deus, por me mostrar que o coração de mãe pode caber 2 mundos inteiros. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Que o perdão encontre o caminho de cada lar. Deus abençoe sua vida. Deseja que eu gere um prompt de thumbnail para o whisky baseado nessa história?